para mais uma aula da nossa disciplina de língua portuguesa e vamos finalizar e aproveitar para revisar para a nossa prova o conteúdo das nossas concordâncias e falando da concordância verbal. Então aqui nós iremos reunir o essencial com as dicas para vocês focarem na revisão e lembrem-se qual é a regra geral da concordância verbal. Vamos lembrar? O verbo concorda com o sujeito simples em número e pessoa. Essa é a regra geral. Se você conseguir memorizar essa regra, você já vai matar quase que todas as ocorrências e indicar o verbo correto e a aplicação dele na frase. Então vamos ver aqui os nossos exemplos. A concordância do verbo com o sujeito composto, como é que ela se dá? Olha, quando o sujeito composto estiver posicionado antes do verbo, este ficará no plural. Vamos ver os exemplos. O ônibus e o caminhão deslizaram na pista. Como é que fica essa classificação aí? Por conta exatamente dessa identificação do verbo no plural. O que nós temos? O ônibus e o caminhão. Nós temos um sujeito composto aqui, porque ele tem dois núcleos, ônibus e caminhão. Eles estão posicionados antes do verbo. Logo, o verbo vai para o plural, deslizaram. Vamos continuar. É importante a gente lembrar que o verbo pode ficar no singular, principalmente em dois casos. Vocês sabem que a gente sempre tem exceções à regra, né? Quando os núcleos são sinônimos e quando formam uma enumeração gradativa. A paz e a tranquilidade reinava ou reinavam naquele lugar. O que a gente tem aqui? A possibilidade do emprego dos dois verbos está correto, justamente porque nós temos aqui núcleos que são sinônimos e aqui a gente tem enumeração. Então, olha só, a angústia, a inquietação, o desespero, o dominou ou o dominaram. É claro que a gente pode achar que só existe uma possível resposta, que é o verbo no plural. Mas a gente precisa conhecer que, nesses dois casos, a exceção vale justamente por conta da enumeração e de núcleos sinônimos. Continuando aqui, o que nós temos? Quando o sujeito composto estiver depois do verbo, este poderá concordar com o mais próximo ou ficará no plural. O plural continua permanecendo aqui pra gente. E o que a gente identifica aqui? Vamos lá. Foi ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. Então, o que a gente tem aqui? O verbo na terceira pessoa do singular foi porque está concordando com o filho, que é mais próximo. E nós temos um sujeito composto aqui depois do verbo. Foram ao parque de diversão o filho, a mãe e o pai. E aí o verbo está no plural, concordando exatamente com esse sujeito composto depois do verbo. Então, ambas estão corretas. Vamos ver o próximo caso. Quando o verbo for constituído por pessoas gramaticais diferentes, ele ficará no plural. Então, se eu tenho a primeira pessoa, eu, nós, eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, nós temos o quê? Faz parte do sujeito e o verbo ficará na primeira pessoa do plural, nós. Aí o plural prevalece. Você, sua prima e eu iremos ao cinema. O verbo está lá no plural, exatamente como a gente deu aqui o exemplo. Se a primeira pessoa, eu e nós, não faz parte do sujeito, o verbo ficará na segunda pessoa do plural, vós, no caso do exemplo. Ou na terceira pessoa do plural, vocês. E aí, olha a oração aí, dando exemplo para nós. Olha. Tu e teu amigo ficareis em casa. Né? Esse ficareis aqui é justamente por conta do tu. Tu e teu amigo ficarão em casa. Observem que esse ficarão aqui está no futuro. Passando aqui para o próximo slide. O que nós temos aqui? A concordância com os verbos impessoais. É muito importante isso, viu, pessoal? O que nós temos aqui? O verbo haver,
Ele é impessoal quando empregado com o sentido de existir ou acontecer. E aí, olha o exemplo aqui para nós. Olha. Havia muitos alunos na sala de aula. Então, esse verbo haver aqui, ele está com o sentido de existir e também pode ser o sentido de acontecer. Então, ele permanece no singular. Isso é muito importante. Então, a gente tem aí exatamente a indicação na frase. Olha o segundo exemplo. Olha, aqui nunca houve brigas antes. A mesma coisa. Aí está com o sentido de acontecer, né? E a indicação para a gente ali, parte a parte, para que a gente consiga localizar essa concordância aí para a gente. E aí, mais uma chamada de atenção. Olha, locuções verbais. O que são as locuções verbais? São duas palavras representando apenas uma, com o verbo haver transmitindo a impessoalidade para outro verbo. E esse verbo é o verbo auxiliar, porque a gente passa a ter dois verbos, que também fica no singular. Olha, deve haver 20 pessoas na sala. Então, o que nós temos aqui no deve haver? Uma locução verbal, certo? O deve está aparecendo para a gente aqui como verbo auxiliar. O verbo haver, como verbo principal, ele permanece impessoal, porque o que nós temos aqui? O sentido de existir. E aí, vamos chamar a atenção aqui de algumas coisas. Olha, o verbo haver, com o sentido de existir, é impessoal. Entretanto, porém, todavia, contudo, o verbo existir não é impessoal. E aí, ele vai concordar com o sujeito. Então, vamos guardar bem isso. Olha. Antigamente, havia poucas escolas particulares. Então, havia, com o sentido de existir, permanece no singular. Mas olha o que acontece quando nós temos o verbo existir. Olha, antigamente existiam poucas escolas particulares. A mesma oração, só que aqui nós temos o verbo haver e aqui nós temos o verbo existir. E o verbo existir, ele é variável, sim, e se flexiona para manter a concordância. Antigamente deviam existir poucas escolas particulares. Aí a gente entra no caso aqui da locução verbal e aí o verbo permanece no singular. Continuando aqui, vamos para o verbo fazer. O verbo fazer é um verbo impessoal quando tem o significado de tempo transcorrido ou a transcorrer. E aí, nesses casos, ele não tem sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Vamos ver mais exemplos aqui. Olha, não cometam esse erro. Já faz muitos anos que não vejo. Olha a indicação aí do tempo decorrido. Então, o verbo permanece no singular. Vamos para mais uma observação. As locuções verbais, o verbo fazer, como todo verbo impessoal, ele transmite o singular para o auxiliar. Então, vamos ver isso aí. Ó. Já deve fazer muitos anos que não a vejo. Então, a gente identifica aqui a locução verbal e a gente permanece no singular. Vamos seguir. A concordância do verbo ser. A gente está vendo todos esses verbos aqui porque eles são os verbos diferentes, eles têm regras próprias e a gente precisa lembrar disso nesse momento de revisão. Então, o verbo ser pode, às vezes, concordar com o sujeito da oração e, às vezes, concordar com o predicativo. Vamos lembrar o que é o predicativo? São todas as características que são atribuídas ao sujeito. Então, vamos ver o exemplo. Quando o sujeito e o predicativo são nomes de coisas, então, o verbo ser pode concordar com o sujeito ou com o predicativo indiferentemente. Essa dupla possibilidade permite ao falante estabelecer a concordância com o elemento ao qual pretenda dar maior destaque. Então, vamos ver aí o exemplo. Nossas vidas eram uma verdadeira festa. Então, ele quis dar destaque a nossas vidas, o verbo foi flexionado no plural. Nossas vidas era uma verdadeira festa. Ele quis dar mais destaque aqui ao verdadeira festa, manteve o verbo no singular.
Então, isso significa, pessoal, que nesse caso, ambas estão corretas. Quando o sujeito e o predicativo designam pessoas, vamos ver esse caso agora, olha. Nesse caso, a concordância é feita obrigatoriamente com a palavra que designa a pessoa. Os amigos eram sua grande alegria. Então, a palavra amigos designa a pessoa, está no plural, verbo no plural. O problema da empresa são os funcionários desmotivados. Então, olha só, qual é o termo aqui que designa a pessoa? Funcionários. Plural, o verbo vai para o plural. Mais uma vez, exemplo aí para a gente fixar a reda e a ocorrência aí, quando nós temos o sujeito e predicado indicando pessoas. O verbo ser, quando ele indica horas e distância. Olha que esse exemplo sempre cai nas nossas provas Enem e vestibulares. Quando indicar hora, distância e data, o verbo ser concordará com o predicativo. Nesse caso, ele é impessoal, ou seja, não apresenta sujeito. Então, vamos ver como é que ele fica na hora. É uma hora. Então, uma hora, singular, verbo no singular. São 3 horas. 3, plural, verbo no plural. Daqui até a fazenda é 1 quilômetro. Olha lá o 1 ali indicando unidade, verbo no singular. Daqui até o sítio são 10 quilômetros, verbo acompanha. Uma observação aí para chamar a atenção da gente. O que a gente tem aqui? Olha, nas indicações referentes a dia do mês, o verbo admite 2 construções. Hoje é 10 de julho, né? E ele está concordando aqui com a palavra dia que está subentendida. Hoje são 10, e aí o dia está subentendido após a ocorrência do numeral, de julho. Continuando lá, a outra ocorrência, o que nós temos? Quando o sujeito é representado por uma frase, o verbo ser fica na terceira pessoa do singular. Então, o que nós temos ali? Olha, amar o próximo é seu lema. Então, o verbo está aqui no singular, concordando com a terceira pessoa do singular, como aparece no exemplo. O verbo ser permanece invariável na expressão de realce expletiva é que. Então, vamos ver isso no exemplo. Eu é que mantenho a ordem aqui. Então, eu estou dando realce aqui e o verbo ser permanece invariável. Nós é que trabalhamos. O verbo mais o pronome ser, que aí nós caímos naquela situação da partícula passivadora. Então, nós temos os verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos, quando apassivados pelo pronome ser, concordam com o sujeito. Então, vocês vejam que a maior parte das ocorrências da concordância verbal estão associadas ao sujeito da oração. Então, tá lá, ó. Vendem-se carros e terrenos a prazo. Nós não estamos aqui, olha, no plural, então vendem-se acompanha. Observe que, se ao passarmos essa frase para voz passiva analítica, a concordância do verbo com o sujeito vai ficar diferente. Então, vamos lá. Ó, carros e terrenos são vendidos a prazo. Então, aqui nós passamos essa frase para voz passiva analítica. A gente tirou o foco da frase do verbo e passou para a voz passiva. E aí, olha, eles são vendidos a prazo aqui, ocorrendo exatamente a situação do plural. Os demais verbos, que são os verbos chamados de ligação, os verbos intransitivos e os verbos transitivos indiretos, e aí a gente tem a questão da preposição, são seguidos do pronome se o índice de indeterminação do sujeito estiver na terceira pessoa do singular. Então vamos ver o exemplo. Precisa-se de serventes de pedreiro. A gente precisa ficar atento, porque esses casos aí são exatamente aqueles que mais são cobrados. Então tá lá o índice de determinação do sujeito, a nossa partícula ser como a passivadora, precisa-se de servente de pedreiro, porque a gente tem um verbo transitivo indireto. Indireto porque nós temos a preposição ali, ok?
E assim, meus queridos alunos, terminamos a nossa revisão. Eu tenho certeza que vocês farão uma excelente avaliação e bons estudos.